Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, parecendo aqui com a cara inchada, porque eu acordei, já tem um tempinho já, mas mesmo assim tô com a cara inchada. É, e sem maquiagem, sem nada, mas eu tô vindo aqui pra falar que vamos voltar com o canal. É, mas não com o estilo de vlog e mostrar toda a minha vida, porque eu quero preservar muito os meus filhos dessa parte, assim, de exposição, né? Então não tem rede social por conta de. Um dos motivos é esse, né? De não expor meus filhos. Não sei, às vezes é bobeira minha, mas tá sendo bom pra mim, pra minha família, assim. Mas eu vou voltar, pessoal, com reflexões. Em todos os meus vídeos, vocês sabem que eu sempre tentei deixar alguma reflexão. E eu sou uma pessoa que adora conversar sobre a vida, sobre Deus, assuntos profundos, assim. Meu marido fica falando que eu. Ele fala assim, quando eu começo, ele fala assim: ela vai filosofar agora. Então, é mais ou menos isso. Eu gosto de dar, assim, conversar coisas profundas. E aí, eu vou trazer vídeos sempre que possível pra vocês agora. Eu não sei uma frequência, né? Não, vou fazer daqui tipo uma rede social que você posta quando dá certo e tudo mais. E eu espero que vocês vejam os vídeos. Eu sei que o algoritmo não funciona assim, né? Mas não vou trabalhar para o algoritmo, inclusive nem tem nenhum tipo de pretensão de ganhar nada aqui, mas eu quero fazer os vídeos porque eu acredito que talvez uma reflexão que estou tendo na minha vida possa ajudar outras pessoas, né? Pelo menos esse é o feedback que eu sempre recebi de vocês, dos meus amigos, das minhas amigas próximas que via os meus vídeos também. Elas sempre falam isso. A minha irmã também, a Tatiara, ela me falou isso quando eu decidi parar de ter rede social, tal. Então isso é uma coisa, uma frase dela que sempre pesou na minha cabeça, e de vocês também, que vão falando sempre assim, né? Que faz falta e tudo mais, as reflexões que eu trago. E não é fácil trazer reflexões porque geralmente são coisas que eu tô passando, que eu tô tentando absorver na minha vida. O que eu vou falar aqui, as coisas que eu vou falar, não quer dizer que eu já faço elas completamente, mas pelo menos eu tô tentando aplicar aquilo na minha vida. E eu quero trazer uma reflexão aqui hoje. Na verdade, tem muitas reflexões que eu tô passando por um período muito de muito aprendizado, de muito crescimento, um período difícil, porque crescer dói. Crescer dói. E então tá sendo um período muito difícil na minha vida esse. Não é o mais difícil que eu já tive, mas tá sendo um dos mais difíceis. Sempre que um filho meu nasce, tá nessa fase de 1 ano, eu não sei o que acontece, alguma coisa acontece dentro de mim, e começa a ser um período, às vezes, bem assim, difícil pra mim internamente, né? Mas ao mesmo tempo é um dos períodos na vida que eu mais cresço. Da Cecília, eu cresci muito nesse período de 1 a 2 anos dela. Foi o período que eu mais cresci, assim. E do Noah eu tô percebendo que tá sendo também o período que eu tô mais crescendo. E ao mesmo tempo é o mais difícil, gente, porque crescer é sempre um desafio. Você crescer internamente, crescer. Então, o que eu queria trazer hoje pra vocês é sobre isso, né? Que talvez você tá passando por um período que tá te estendendo, sabe? De todos os lados, tá te espremendo e ao mesmo tempo te esticando de todos os lados, e aí você se vê assim meio que lutando pra sair desse período, né? Pra aliviar essa pressão sobre você que ao mesmo tempo te estica. Você consegue me entender? É o que eu tô sentindo ultimamente. É uma pressão que me aperta, me comprime, mas ao mesmo tempo me estica. E, e às vezes eu me vejo lutando contra isso. E, e eu tenho tentado absorver isso na minha cabeça. Quanto mais eu luto
contra isso, essa pressão, esse estica, esse espreme, mais difícil se torna. Quando eu decido, então tem dias que eu luto contra e tem dias que eu consigo me entregar. A maternidade é de longe a maior escola que alguém pode viver. E quando eu me entrego, né, a essa pressão, quando eu me entrego a esse estica, esse espreme, as coisas se tornam mais fáceis, dói menos. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que talvez você esteja passando por um momento muito difícil, talvez as coisas estão te exigindo demais, assim, tudo tá te exigindo demais, a casa, a família, filhos, marido, trabalho. E talvez você se vê nessa situação de estar sendo espremido e ao mesmo tempo esticado mais do que você parece que consegue, né? Mas a Bíblia nos diz, né, que não existe, Deus não coloca sobre nós o que a gente não consegue suportar. Eu não sei exatamente o versículo, eu vou tentar começar a trazer, porque eu faço as coisas meio que improvisado, então não preparei nada. Eu só vim falar o que estava sentindo no meu coração, mas vou começar a tentar pensar no versículo e para trazer para vocês a referência aqui. Depois eu posso colocar a referência aqui na descrição do vídeo. Então, a Bíblia diz que não existe, Deus não coloca sobre nós aquilo que a gente não consegue suportar. E em outro lugar fala que o fardo de Deus, ele é leve. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido com o meu pastor sobre isso, que não é para ser pesado, é para ser leve, apesar das circunstâncias difíceis. Só que é um processo a gente conseguir entender isso, é um processo a gente aprender sobre isso, é um processo a gente deixar a carga na mão de Jesus e confiar nele e se entregar para aquilo que ele está fazendo na nossa vida nesse tempo. Então é um processo de entrega. O que eu quero dizer para vocês hoje é que se você está sendo espremido de todas as formas, esticado, talvez o que você precisa fazer é se entregar para esse processo que Deus está querendo fazer na sua vida. E eu sei que às vezes a gente não entende, né? Fala assim, gente, eu já me questionei demais, recentemente eu me questionei muito porque que Deus estava fazendo determinadas coisas na minha vida, sendo que ele é soberano, ele pode fazer todas as coisas, ele pode simplesmente aliviar, né? Aliviar pra mim, ele pode não me pressionar dessa forma, não deixar que as circunstâncias me pressionem dessa forma. Mas Deus, ele trabalha em nós através das circunstâncias. E eu acho que ele é soberano. Se não for assim, eu acho que a gente precisa ser trabalhado, porque através dessa pressão a gente vê a podridão no nosso coração, a gente vê o quanto a gente precisa de um Salvador, quanto a gente precisa que Jesus haja em nós e através de nós, porque a gente não consegue ser bom. Inclusive a palavra do culto passado foi sobre isso, né? A gente não consegue ser bom, a gente não consegue ser puro, a gente não consegue ser paciente com os nossos filhos, a gente não consegue demonstrar o amor que o nosso esposo precisa, a gente não consegue nem cuidar da casa, que é uma coisa básica, gente. Olha a minha casa, bagunça. Olha, eu fiz compra ontem, tá tudo ali no sofá, brinquedo jogado, a casa, a roupa ali pra dobrar, um tanto de roupa pra dobrar, roupa pra lavar, vasilha, olha ali, gente, vasilha pra lavar, eu tenho que fazer comida hoje da semana. Nem da casa a gente não dá conta, a gente não dá conta de absolutamente nada, porque nós somos limitados. E a gente precisa de um Salvador para nos ajudar em tudo. Não quer dizer que ele vai vir, isso é uma coisa que eu tenho falado muito com Deus, ele nos salvar, ele não vai nos... tem outro versículo que fala que ele não veio para nos livrar, Jesus
Na verdade, é Jesus fazendo oração e ele pede para o Pai que o Pai não nos tire do mundo, mas que nos livre do mundo. Então, Jesus não vai vir aqui e me salvar dessa bagunça e fazer com que meus filhos fiquem quietinhos, que não faça bagunça nenhuma, que não tenha sujeira na casa, que não tenha vasilha suja, não. Mas ele vai trabalhar no meu coração para que isso não seja um peso tão grande sobre mim. Ele vai trabalhar no meu coração para que eu consiga ter leveza e consiga ter alegria, consiga ter paz, mesmo em meio à bagunça, mesmo em meio aos problemas, entendeu? Nós estamos sujeitos aos problemas. Jesus não disse que não teria problema, pelo contrário, ele disse: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é isso, sabe, que eu quero trazer para vocês hoje. A gente vai ter problema, vai ser pressionado. Jesus está nessa pressão. Às vezes a gente coloca tudo no diabo, né? Tipo assim, diabo que tá fazendo isso, ou então aquela pessoa do meu trabalho tá fazendo isso, ou, enfim, uma pessoa da minha família que tá fazendo isso, mas não começa a ver Deus atrás das circunstâncias. Eu tô aprendendo isso, tô aprendendo. Vou deixar bem claro aqui, gente, que eu tô aprendendo e é um desafio enorme. O meu pastor que me acompanha, graças a Deus, eu tenho um pastor que tem me acompanhado muito, eu sou muito feliz por ele. Tá na nossa vida, na minha família, na vida da minha família. E ele é a família dele, né? A gente agradece demais a Deus por eles. Ele e meu marido é uma das pessoas que mais sabe as minhas dificuldades. Eu não tô falando aqui que eu não tenho dificuldade, que eu tô aplicando isso 100% na minha vida, mas eu tô falando pra vocês que isso é o que Jesus tem me levado a refletir, e eu espero que eu aprenda essa lição de vez, porque essa não é a primeira vez que Deus tem me falado sobre isso. Eu espero que nessa trajetória de agora que eu tenho passado, nessas pressões, eu aprenda a viver com leveza, a viver confiando na soberania de Deus, confiando que Ele está trabalhando através das circunstâncias no meu coração e deixando Ele trabalhar, me entregando, sabe? Uma sensação de tipo assim, deitar nas nuvens. Você deita assim, só deixa a coisa acontecer, fluir, faz o que você consegue fazer e deixa. Solta as mãos do volante e deixa Jesus guiar, deixa Jesus trabalhar no seu coração. É difícil, dolorido, dói, mas deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Jesus trabalhar no seu coração através dessas circunstâncias difíceis que você está passando. Solta o volante, deita, relaxa. Vai doer? Vai doer. Ele trabalhar em você, você vai estar lá deitado e às vezes sentindo dor, às vezes levanta para pegar de novo o volante. Às vezes começa a querer resistir, mas lembra que Ele é soberano e Ele está trabalhando através das circunstâncias. Quanto mais a gente parar de querer sair desse espreme, estica, mais vai doer. Então vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração através das nossas dificuldades, através das nossas circunstâncias. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir o propósito em nós, mas a gente precisa confiar e entregar. Mas é um processo. Até confiar e entregar é um processo, e para isso a gente precisa dele também. Precisa dele para tudo. Precisa dele para quê? Precisa dele para confiar, precisa dele para tudo. Respirar, abrir os olhos, piscar os olhos. Sim, nós precisamos de Deus para tudo. Sem Ele é impossível. É impossível. Com Ele ainda é difícil, porque Ele não disse que seria fácil, mas sem Ele é impossível. Então, pede ajuda para Ele te ajudar a confiar, descansar, acreditar, ter fé,
e pede a Ele para te ajudar, deixar Ele trabalhar no seu coração. É o que eu tô fazendo também. E é isso. Essa é a reflexão de hoje. Eu falo um monte de coisa meio misturada. E essa sou eu. Eu não quero mascarar quem eu sou. Não quero mascarar quem eu sou mesmo. Quero ser eu aqui pra vocês. E eu sou assim. Esses são os pensamentos que vêm, né? Que na minha cabeça, que Deus tem falado comigo. E eu espero que de alguma forma, mesmo no meio dessa bagunça de pensamento aí, edifique você, tá bom? Hoje é domingão, vou tentar já postar esse vídeo agora. Mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!